todos! Estamos aqui na noite de hoje para mais um encontro, com o nosso Evangelho. Eu sou Jurema Marques, sou do Centro Espírita Leon Denis e iremos hoje conversar sobre a indulgência. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, nós vamos então fazer a nossa prece, dizendo assim: amado Deus, querido Jesus, estamos aqui na noite de hoje com muita gratidão para falarmos desse código de conduta que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que os benfeitores amigos do Centro Fraternal Teresa d'Ávila possam nos amparar, nos sustentar na noite de hoje. O Espírito Rafael, o Birajara, a nossa patronese Teresa d'Ávila, que todos possam nos abençoar e nos amparar para que possamos trazer o fruto dos nossos estudos e de nossas reflexões para compartilhar com todos na noite de hoje. Então, que seja em nome da nossa patronese Teresa d'Ávila, que seja em seu nome, Senhor Jesus, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, que possamos iniciar, então, o nosso estudo na noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, o nosso estudo, é do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E é importante para a gente trazer esse estudo sobre a indulgência. Mas hoje eu vou me pautar apenas no julgamento. Mais para frente teremos outros estudos ainda com esse mesmo tema. Então, eu tracei uns dois objetivos que diz o seguinte: entender e compreender, o que é indulgência e estimular o exercício da indulgência diariamente, porque é através dessa prática, e desse exercício do desenvolvimento da indulgência, dessa virtude que é uma virtude que nós já temos, nós só precisamos desenvolver, é que nós vamos poder, de fato, praticar a nossa caridade. E aí eu trouxe também o conceito de indulgência, que é do livro, do Palhano Júnior, que é o livro que é, na realidade, um dicionário de filosofia espírita, que diz assim: indulgência, clemência, misericórdia, tolerância, benevolência, perdão, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos em humanidade, perdoando as ofensas e ainda esclarecendo o ofensor, para que supere sua infantilidade espiritual. Então ele diz aqui, dá esse conceito para a gente sobre a indulgência. E nós vamos ver agora o que traz, o Evangelho segundo o Espiritismo para a gente. E eu vou ler. Diz o seguinte: Espíritas, agora queremos vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal que todo homem deve ter com seus irmãos, mas do qual tão poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, procura não falar deles, não divulgá-los. Ao contrário, esconde-os, a fim de que sejam conhecidos apenas por ela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los. Ou seja, uma desculpa plausível, séria, não daquelas que, com a aparência de atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros,
a menos que isso seja para prestar um serviço. Porém, mesmo assim, ela tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto seja possível. Não faz observações que possam chocar, não traz censura em seus lábios, apenas conselhos, e a maior parte das vezes discretos. Quando criticais alguém, que conclusão pode ser tirar das vossas palavras? A de que vós, que o reprovais, não fizeste o que foi motivo de vossa reprovação e de que sois melhor do que o culpado. Homens, quando julgarei vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos preocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando tereis olhares severos somente para vós? Sede, portanto, rigoroso convosco e indulgente com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que conhece os pensamentos secretos de cada coração e, em consequência, frequentemente perdoa as faltas que censurais ou condena as que desculpais, porque ele sabe o que motiva todos os vossos atos. Pensai também que vós que gritais, maldito, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Meus amigos, sedes indulgentes, porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto o rigor desanima, afasta, irrita. Então é uma mensagem do Espírito José, Espírito Protetor, Bordeaux, de 1863. E aí a gente fica assim refletindo. A mensagem vai chamar a atenção de quem nesse primeiro parágrafo? Dos espíritas, dizendo que a indulgência é um sentimento doce e fraternal e que todos nós possuímos dentro de nós. Precisa o quê? Apenas ser desenvolvido. E é importante esse chamado, principalmente nesse momento. Nós ainda estamos vivenciando muitas dificuldades, muitas tribulações, né? E logo neste momento em que estamos nos organizando para retornarmos ao nosso trabalho na casa espírita. Ora, se esse espírito chamou a atenção de nós que somos espíritas, que já temos conhecimento, precisamos de fato desenvolver, trazer à tona este sentimento, esta virtude, que eu acredito que seja a principal virtude que o espírita cristão tem que ter. Por quê? Todos nós estamos passando por muita dificuldade. Logo, todos aqueles que estão retornando também passam e passaram por dificuldades, por tribulações, né? Logo, nós precisamos ser indulgentes, porque a casa espírita precisa de nós, médiuns, da mesma forma que nós, médiuns, precisamos da casa espírita. Então, por isso que esse espírito, né, fala pra gente, chama essa atenção de nós que somos espíritas, que precisamos desenvolver este sentimento. E aí no segundo parágrafo diz o seguinte, que o indulgente não vê o defeito dos outros, ou se os vê, evita falar deles. Evita falar deles, divulgá-los. Não faz observações que possam chocar, não traz censura em seus lábios, apenas conselho. E na maior parte das vezes são conselhos discretos. Então esse segundo parágrafo vem chamar a nossa atenção. No momento que nós formos indulgentes, nós, se vermos o defeito dos outros, temos o quê? Que apenas ser indulgente com o nosso próximo, porque nós também temos os nossos defeitos, nós também somos imperfeitos. E aí eu trago, né, um exemplo do caso, né, que está também nesse capítulo 10
é que sobre a mulher adúltera. Quando os escribas e os fariseus levaram até Jesus a mulher adúltera, o que eles fizeram? Disseram que na lei de Moisés, as mulheres que fossem pegas em adultério deveriam ser apedrejadas. E aí os escribas e os fariseus chegam com a mulher adúltera e falam: Senhor, de acordo com a lei, esta mulher precisa ser apedrejada. Qual a sua opinião sobre isso? Jesus estava abaixado e começou a escrever na terra. Os escribas e os fariseus continuaram insistindo com a mesma pergunta a Jesus. Qual era a opinião dele em relação ao apedrejamento da mulher adulta? Então Jesus levanta a cabeça e fala: quem de vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Após ouvir essa colocação de Jesus, os escribas e os fariseus foram saindo um a um, do mais velho ao mais novo, deixando a mulher sozinha com Jesus. E aí Jesus pergunta: mulher, onde estão aqueles que estavam te julgando e te condenando? Eles não te condenaram? E a mulher responde: eles foram embora, Senhor. E Jesus então fala: eu também não lhe condenarei. Vá e no futuro não peques mais. E é importante a gente trazer isso pelo seguinte, que Jesus em nenhum momento perguntou o nome dela, o que ela fazia, onde ela morava. Jesus foi extremamente indulgente. Ele apenas falou para ela, para que ela fosse e no futuro não pecasse mais. E deixou na mão dela a responsabilidade das suas próprias escolhas. Então Jesus falou do comportamento e não da pessoa. Então, nosso Senhor Jesus é o nosso maior indulgente e é Ele que nós temos que seguir. E a nossa querida Teresa d'Ávila, no livro da vida, diz o seguinte, que nosso Mestre Jesus é o nosso guia e modelo. E nós devemos segui-lo, esse guia e modelo, porque é Ele que irá nos ensinar. E ela coloca que Ele jamais nos abandonará nos nossos momentos de dificuldade, nas nossas tribulações, porque Ele nos ama muito. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós formos ser severos, ser rigorosos, nós temos que ser conosco, porque nós também temos as nossas imperfeições. Mas com o próximo, nós temos que ser indulgentes da mesma forma que queremos que sejam indulgentes conosco. Então, nós temos que seguir quem? Jesus é o nosso maior exemplo, é o nosso maior indulgente. E nós temos que aprender com Ele. Nós que somos espírita, e esse espírito, José, traz pra gente a mensagem pra gente falando: espíritas, atenção, desenvolvam essa virtude, que nós já temos ela dentro de nós. Nós só precisamos desenvolvê-la. E aí o Espírito termina, dizendo: sede indulgentes, porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto o rigor
desanima, afasta e imita. Então, que possamos ser indulgentes. E esse trabalho do nosso desenvolvimento da indulgência, do nosso exercício diário para desenvolver essa virtude, começa na nossa casa, com a nossa família. Então, se a gente consegue praticar isso no nosso lar, com certeza nós conseguiremos ser indulgentes em qualquer tarefa que nós possamos desenvolver, seja na casa espírita, na nossa vida profissional, na escola, na nossa vida social. Então, que nós possamos trazer para as nossas reflexões essa mensagem desse Espírito tão importante aqui do nosso código de conduta, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus nos abençoe nesse nosso propósito de ir nos reformando intimamente para agariarmos no futuro a nossa perfeição. Iremos agora fazer a nossa prece. E assim, Senhor Jesus, gratidão pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do estudo na noite de hoje. Que os benfeitores do Centro Fraternal Teresa d'Ávila possam continuar nos amparando e nos sustentando para que nós possamos, Senhor, continuar firmes nesse propósito do trabalho do bem, do trabalho na seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, Senhor, e que seja, em nome desses benfeitores, da nossa patronese Teresa d'Ávila, em seu nome, Senhor Jesus, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, que nós possamos dar por encerrado o nosso estudo do encontro do Evangelho na noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Paz e bem para todos.